Olá pessoal, meu nome é William, essa é a disciplina de Geometria Euclidiana e essa é a aula dedicada à semelhança de triângulos. Então, deixa eu voltar aqui. O objetivo nosso nessa aula é o seguinte: estudar relações que permitirão comparar triângulos com medidas de lados distintos. Em particular, obteremos a noção de congruência de triângulos. Então, o caso que nós já estudamos de congruência, a gente vai acabar percebendo que é um caso particular de semelhança. Então, nessa aula nós vamos estudar semelhança e, utilizando semelhança, nós conseguimos demonstrar o Teorema de Pitágoras. Vamos começar. Então, semelhança de triângulos. A primeira coisa que a gente faz é definir semelhança. Então, a definição. Dois triângulos são semelhantes se existe uma correspondência biunívoca. Se existe uma correspondência biunívoca, então isso aqui quer dizer biunívoca. William, não sei o que quer dizer biunívoca. 1 a 1 e somente 1. Entre seus vértices, de modo que ângulos correspondentes sejam iguais e lados correspondentes sejam proporcionais. Olha a diferença com a relação de congruência. Então, por exemplo, eu tenho um triângulo ABC, eu tenho um triângulo EFG, e a notação que a gente vai utilizar para congruente é o til, tá? Então, til significa congruência. Então, esses dois triângulos aqui são congruentes quando acontece o quê? Eu tenho uma relação que leva vértices em vértices, então o vértice roxo é o roxo no roxo, o branco no branco, o verde no verde. Eu tenho uma relação entre os ângulos correspondentes, então, desculpe. Então eu levo o ângulo A no E, porque é do mesmo vértice, eu levo o ângulo B no F, porque é do mesmo vértice, eu levo o ângulo C no G. E agora eu não tenho mais a relação de igualdade entre os lados, porém, sempre que eu divido o lado correspondente, por exemplo, o lado AB é mais espesso aqui, com relação ao lado EF menos espesso aqui, mais fininho, mais grossinho, mais fininho. O CA aqui dividido pelo GE, amarelinho, o CB, laranjinha, dividido pelo outro, laranjinha fininho. Então, todos eles têm que ser igual à mesma constante de proporcionalidade, ou seja, todas essas frações fornecem o mesmo número. Isso quer dizer ser semelhante. Em particular, quando esse número é 1, quer dizer que cada um desses dois números, o numerador e o denominador são iguais. Então, quando a constante de proporcionalidade é 1, a semelhança, no fundo, é a congruência. Tá bom? Deixa eu virar a luz para cá. Os nossos próximos esforços serão para estabelecer maneiras mais simples, entre aspas, né? Porque a gente, da mesma forma que com congruência, o primeiro caso de congruência nós impusemos como axioma e os outros nós deduzimos, ou seja, a gente aprendeu formas mais simples de poder descrever a semelhança de congruência sem ter que passar pela definição. Aqui é a mesma coisa, a gente vai desenvolver formas mais simples sem ter que passar pela definição, porque a definição envolve em mostrar uma relação biunívoca, relação entre ângulos e proporcionalidade entre lados. Os casos de congruência são bem parecidos, de semelhança, são bem parecidos com os de congruência de triângulos. Então, o primeiro teorema que a gente demonstra é o chamado segundo caso de semelhança, que é o caso ângulo, ângulo, ângulo. Então, é o seguinte, se dois triângulos A, B e C e EFG são tais que AE e B, o ângulo A é igual ao ângulo B, o ângulo B é igual ao ângulo F e o ângulo C é igual ao ângulo G, então esses dois triângulos são congruentes. Deixa eu só fazer uma observação inicial aqui, que observem o seguinte, a gente aprendeu na aula passada, na aula 6,
que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Dessa forma, basta que eu tenha dois ângulos que eu consigo descobrir qual é o terceiro. Então, na realidade, esse enunciado poderia ser reescrito aqui. Se eu tenho dois triângulos e dois ângulos entre eles são congruentes, são iguais aqui, então, desculpa, então esses dois triângulos são semelhantes. Por quê? Sabendo dois ângulos, como eu sei que a soma entre os três tem que ser 180, eu descubro o terceiro. Tá? Então vamos lá, vamos mostrar que se dois triângulos têm três ângulos congruentes, esses dois triângulos, vou falar igual para evitar problema com a congruência. Então, se eu tenho os três ângulos iguais, esses dois triângulos são semelhantes. Lembrando que para mostrar ser semelhante, a gente tem que mostrar a relação biunívoca entre os vértices, relação de igualdade entre os ângulos a gente já tem, e a gente tem que mostrar então a proporcionalidade. Então, se eu suponho dois triângulos ABC e EFG como no enunciado, como eu já sei que os ângulos são iguais e esses ângulos estão determinados pelos vértices, eu já tenho a relação biunívoca entre os vértices, que é exatamente o que leva o roxo no roxo, o azul no azul e o verde e o laranja no laranja. Os ângulos por hipótese são iguais. Falta demonstrar que a divisão dos lados respectivos mantém uma proporção. Como que a gente faz isso? Então a gente vai proceder por construção, olha só. A gente vai construir um novo triângulo da seguinte forma. Então, olhando para esse triângulo aqui, a gente constrói na semirreta de origem E, contendo o vértice F. Então, nessa semirreta aqui, considere um ponto H de tal maneira que a distância do E até o H seja igual à distância do A até o B. Então, eu transporto essa distância para cá. Então, eu estou construindo no segundo triângulo, digamos assim, de primeiro e segundo, um outro triângulo parecido com o primeiro. Por H, considere uma reta paralela a FG. Então, eu vou supor, passando por H, uma reta que é paralela ao outro lado desse triângulo. E vou supor que o ponto que cruza EG é o ponto J. Então, eu peguei o segundo triângulo, digamos assim, primeiro triângulo, segundo. Então, eu peguei o segundo, marquei um ponto aqui no lado EF dele, de tal maneira que do vértice até esse novo ponto, eu tenho um lado do triângulo, do primeiro triângulo. Afirmação. O primeiro triângulo ABC e esse triângulo novo que a gente acabou de construir, EHJ, são congruentes. Congruente é aquela relação que lados iguais, né? Então, observe que essa demonstração dessa afirmação é direta. Por quê? Por hipótese, lado A, o ângulo A é igual ao ângulo E. Por construção, o lado AB é congruente ao lado EH. Congruência. E como a gente escolheu uma reta paralela ao lado GF e o lado EF é uma transversal a essa paralela, então os ângulos correspondentes devem ser iguais, ou seja, o ângulo H tem que ser igual ao ângulo F, e por sua vez o ângulo F era igual ao ângulo B por hipótese. Portanto, a gente tem o caso ângulo, lado, ângulo, ângulo, lado, ângulo. Logo, esses dois triângulos são congruentes. Então, quais são as outras consequências dessa afirmação? São as seguintes. Primeira, o lado BC é igual ao lado HJ, então BC, HJ, e AC, EJ. Ok. Agora, utilizando o teorema 6.16, para o triângulo EFG, o teorema 6.16 foi o último teorema da aula que dizia que a gente, quando eu passava
um ponto por um lado, um ponto por outro lado e cortava, eu tinha uma relação de proporcionalidade mantida entre as frações de ambos os lados, ou seja, o EF dividido pelo EH é igual ao EG dividido pelo EJ. Mas o que a gente sabe, né? A gente sabe que, então, o E, invertendo a fração só, né? Então, quer dizer que EH dividido por EF é EJ dividido por EG. Eu só inverti a fração. Portanto, como a gente tem que o AB é igual ao EH, que foi a construção que a gente fez inicial, então eu tenho que o EH aqui, né, eu troco por AB, então eu tenho que AB sobre F, e a gente sabe que o EJ e EJ é igual a AC, trazendo daqui de cima essa informação, né? Então eu posso substituir essa igualdade aqui por essa, que fica AB sobre F, AC sobre EG. Então eu já tenho um pedaço já, porque eu tenho AB dividido por EF igual ao AC dividido por EG. Falta mostrar para o outro lado. E como que a gente faz isso? É análogo. Então, só que agora você faz repartido para o outro lado. Tudo bem? Então, se você faz uma construção semelhante a essa que foi feita aqui, inicial, a gente constrói um outro triângulo que vai ser congruente e a gente vai fazer a mesma relação análoga, né? Mesma não, mas a gente vai ter uma relação análoga, a gente vai ter uma relação análoga entre lados, a gente vai aplicar de novo o teorema 6.16 e a gente vai conseguir concluir a outra igualdade que falta, né? Porque falta outra igualdade. Então, por exemplo, um jeito seria se a gente considerar um ponto H' na semirreta com vértice G passando por F e um ponto J' na semirreta G com vértice passando pelo E, tal que o H' é igual a H' é igual a J', tal que o segmento H' é igual ao segmento CB e paralela a F e o argumento igual ao que a gente fez anteriormente. Seguindo esses passos, a gente consegue mostrar que o lado AC dividido pelo EF é igual ao lado CB dividido pelo GF, que era o que faltava, né, para a gente demonstrar. Portanto, olha aqui, ele bagunçou aqui, mas a gente conclui, como a gente já sabia que os ângulos eram iguais, então eu já tinha a relação que leva vértices em vértices, que é a mesma que preserva os ângulos. Faltava só demonstrar a parte da proporcionalidade, e a gente acabou de demonstrar. Conclusão, os dois triângulos são congruentes, semelhantes. Então, vamos continuar. Então, a gente acabou de provar o caso ângulo, ângulo, ângulo. Se eu tenho três ângulos iguais, eu tenho semelhança de triângulos. No fundo, basta dois, porque se você tem dois, você deduz o terceiro. Próximo. Agora a gente vai demonstrar o caso de semelhança lado, ângulo, lado. Então, considere dois triângulos ABC e EFG, tais que eu tenho um ângulo AE igual ao ângulo E, o ângulo A igual ao ângulo E, igual está indicado aqui, e eu tenho essa relação de proporcionalidade. Então veja como que esses casos realmente generalizam o caso de semelhança de congruência de triângulos, né? Então aqui o que eu estou pedindo? Eu estou pedindo que o AB dividido pelo EF seja igual ao AC dividido pelo EG. Aqui. O amarelo com amarelo, o laranja com laranja. Tudo bem? Então, os triângulos ABC e EFG são semelhantes. Basta que essas duas condições ocorram para que eu garanta a semelhança entre esses triângulos. Então, a gente tem que mostrar que os outros ângulos são iguais e que a relação de igualdade com o terceiro lado, dividindo, né, CB, aqui deveria estar pintado de branquinho, né?
mas esse CB dividido pelo GF também é igual a tudo isso. Como que a gente faz isso, né? Então, a gente faz por construção. Então, suponhamos A, B, C e EFG como a gente supôs aqui. A gente constrói um novo triângulo, mas esse novo triângulo a gente constrói com certas propriedades. Quais são elas? A gente constrói um triângulo HIJ de tal maneira que o segmento HI, o lado HI, ele é igual ao lado HE, a EF. Então, eu copio o tamanho desse segmento aqui, para ser o lado dele. O ângulo H, eu copio do ângulo A. Então, aqui, copio o ângulo A. E o ângulo B, eu também copio no ângulo I. Então, eu construo um novo triângulo que ele tem um lado congruente igual a um lado do triângulo EFG, e ele tem dois ângulos iguais aos ângulos do... Na realidade, ele tem um ângulo do ABC e outro ângulo do EGF, porque esses dois triângulos compartilham a propriedade de ter ângulos iguais, né? O ângulo deles é iguais. Então, constrói esse novo triângulo. Afirmação. O triângulo ABC é congruente ao triângulo HIJ. Congruente. Perdão, desculpa, eu vou tomar cuidado, mas às vezes eu vou confundir semelhança com congruência. A palavra é semelhante. Então, o triângulo ABC é semelhante ao triângulo HIJ. Tá, então vamos lá, vamos mostrar isso. Então, de fato, os dois triângulos têm três ângulos iguais. Por quê? Já que eles têm dois ângulos, o terceiro ângulo vai ter que ser a soma. Ou seja, o ângulo C, ele é o ângulo A mais o ângulo B, que por sua vez é o ângulo H mais o ângulo I, e é igual ao ângulo J. Então, esses dois triângulos têm ângulos iguais. Então, pelo segundo caso de semelhança de triângulos, que foi o teorema que a gente acabou de mostrar, esses dois triângulos das pontas aqui são semelhantes. O que isso quer dizer? Quer dizer, então, que o lado AB, em particular, né, além dos pontos serem levados em pontos, os vértices serem levados em vértices, os ângulos são levados em ângulos, a gente tem a relação de proporcionalidade mantida pelos lados. Ou seja, o lado AB dividido pelo HI tem que ser igual ao lado AC dividido pelo lado HJ. AB, HI, AC, HJ. Tudo bem? Então, a gente acabou de mostrar a afirmação e a gente guardou uma informação que a gente decorre diretamente dessa afirmação. Agora, a próxima afirmação que a gente vai mostrar é o seguinte: esses dois triângulos que estão aqui no meio, eles são congruentes. O caso mais fraco de semelhança, né? Mais forte no caso, né? Porque exige mais. Então, primeiro eu mostrei que esses da ponta são semelhantes e agora eu mostro que esses do meio são congruentes. Então, vamos lá. Então, vamos mostrar que o HJ é igual a EG. Tudo bem. Então, por hipótese, AB é igual a EF, AC é igual a EG, por construção HI é igual a EF, e antes a gente acabou de concluir essa igualdade. Né? Vejam, foi a igualdade que a gente acabou de concluir. ABHI, ACHJ. ACHJ, ABHI. Aí agora, trabalhando desse lado aqui, a gente usa a propriedade que a gente acabou de... a gente usa a hipótese e por construção. Então, eu troco o HI por EF. Mas quem é o AB sobre o EF? AC e G. AC e G. Então, se eu comparo os dois extremos, deixa eu apagar aqui para evitar que confunda. Então, se eu comparo os dois extremos, o que acontece? Eu consigo concluir que o lado HJ é igual ao lado HE, EG. Então,
cortando ambos os lados, multiplicando o cruzado, né? O lado HJ é igual ao lado EG. HJ é igual ao EG. Esses dois aqui. Isso era o que faltava para a gente conseguir concluir que os dois triângulos do meio são congruentes. Congruentes, não semelhantes, congruentes. Por quê? Por construção, EF é igual a HI. Por construção, o ângulo E é igual ao ângulo H. E a afirmação que a gente acabou de mostrar, a gente tem que o lado EHJ é igual ao lado EG. Então a gente tem o caso lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado, que é o primeiro caso de congruência de triângulos, e esses dois triângulos são congruentes. Juntando as afirmações que a gente tem até agora, a gente fez o quê? Aqui, deixa eu só mostrar no desenhozinho aqui. Ah, tá aqui escrito, né? A gente primeiro mostrou que o triângulo ABC é semelhante ao HIJ, ABC semelhante ao IJ. E a gente acabou de mostrar que o HIJ é congruente ao EFG. Se a gente escreve a definição, então aqui eu escrevi o que significa a definição dessas duas propriedades. Então, definição de ser semelhante está aqui. Eu tenho que levar, eu só não coloquei levar os ângulos nos ângulos porque não coube, tá? Mas tem que levar lado, vértices em vértices e ângulos em ângulos. E respeitar a proporcionalidade, então mais ângulos. Mais ângulos. Então aqui tem que respeitar a proporcionalidade e aqui tem que ser igual, porque é uma congruência. Porém, quando eu substituo aqui, ó, o HI eu troco por EF, o IJ por FG e o JH por GE, o que a gente tem? A gente tem que o A ele está em relação com o H e o H está em relação com o E, então o A está com o E, B com I com F, B com F, C com J e J com G, C com G. E quando a gente troca as relações aqui, a gente tem as coisas mais os ângulos. Que os ângulos eles já são iguais por construção inicial já, né? Então, os dois triângulos ABC e EFG são semelhantes, que era o que a gente queria demonstrar. Com isso, a gente acabou de demonstrar o segundo caso de semelhança de triângulos. Então, vamos por terceiro agora. Terceiro caso de semelhança, que é o caso lado, lado, lado. Então, se ABC e EFG são dois triângulos tais que, puxando aqui o desenhozinho para fortalecer a intuição, quando eu pego o lado AB, divido pelo EF, fornece o mesmo valor que o BC dividido pelo EFG, que fornece o mesmo valor do CA dividido pelo GE, então, se essas relações mantêm o mesmo valor, então os nossos dois triângulos são semelhantes. Então, suponhamos, vamos demonstrar isso, suponhamos dois triângulos com essas propriedades. Essa daqui. Então, vamos demonstrar que existe a semelhança. Similar aos casos anteriores, vamos proceder por construção. Então, considere um triângulo, é bem parecido com a demonstração que a gente acabou de fazer. Por quê? Vamos construir um triângulo HIJ tal que o ângulo H é igual ao ângulo A, então eu puxo o ângulo daqui, tal que o lado HI é igual ao EF, então eu puxo o lado daqui, e vamos supor que o HJ é igual ao EG, então eu puxo o outro lado daqui. Então eu peguei um ângulo do primeiro e dois lados do segundo para construir esse novo triângulo. Tudo bom? A afirmação que a gente faz é, esses dois triângulos da ponta, o ABC e esse novo que a gente acabou de construir, são semelhantes. Então observa o seguinte, eu tenho o lado HI igual ao lado EF. E eu tenho o lado HJ igual ao EG, por construção. Mas por hipótese, o que a gente supôs? Que AB dividido por EF é igual a AC dividido por EG. GE, né?
Então, se eu substituo esses valores aqui, ó, embaixo eu troco por HI e aqui embaixo eu troco por HJ, eu fico que o AB dividido pelo HI é igual ao AC dividido pelo HJ. Então, eu consigo passar das informações daqui para cá. E, então, por construção, a gente tem um ângulo e dois lados, né? Que é o primeiro caso de semelhança de triângulos, que foi o teorema que a gente acabou de demonstrar. Então, tem um ângulo e a divisão dos lados é proporcional, igual. Então, decorre da semelhança de triângulos que a gente acabou de demonstrar que essa relação aqui de divisão de lados vale para esses dois triângulos, ou seja, AB dividido pelo HI, AB pelo HI é igual ao AC dividido pelo HJ, que é igual ao BC dividido pelo IJ. E o final é parecido com o anterior. O que a gente faz agora? Primeiro a gente mostrou que esses dois triângulos são semelhantes, agora a gente mostra que esses dois aqui são congruentes. Então, a afirmação é que o EFG é congruente ao HIJ. Então, por hipótese, eu tenho essa divisão, sendo igual, né? O AB pelo EF é igual ao BC pelo FG. E a gente acabou de concluir que o AB dividido pelo HI é igual ao BC dividido pelo IJ, aqui, né? Como por construção esses dois lados foram construídos iguais, se eu substituo ali em cima, o que a gente tem? A gente tem que o BC sobre o IJ, aqui em cima, né? O BC sobre o FG é igual ao AB sobre EF, mais o EF é igual ao HI, então daqui eu ponho igual aqui, mas isso cai aqui e eu caio aqui. Então tem que essas duas coisas vão ser iguais. BC sobre FG é BC sobre IJ, ou seja, IJ é igual a FG. E por construção, a gente também tem que o lado EG é igual ao lado HJ. Então, pelo terceiro caso de congruência, que é o caso lado, 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 a gente acabou de mostrar que esses dois triângulos aqui do meio são congruentes. Então, o que a gente fez? A gente mostrou que o primeiro triângulo é semelhante ao último e que o último é congruente ao do meio. Se a gente faz um raciocínio igual ao final da demonstração do teorema anterior, a gente vai concluir que esses dois triângulos aqui são semelhantes, que é o que a gente queria fazer. Então, a gente acabou de demonstrar os três casos de semelhança de triângulo. E vejam como eles generalizam e são muito parecidos com os de congruência. Então, agora, na segunda parte da aula, a gente vai demonstrar o teorema de Pitágoras. Para demonstrar o teorema de Pitágoras, a gente vai começar com o teorema auxiliar, e a partir dele, ele utiliza bastante a parte de semelhanças, e a partir desse teorema, a gente consegue demonstrar o teorema de Pitágoras sem muito esforço. Então, vamos ver. Esse teorema diz o seguinte, que se eu tenho um triângulo retângulo ABC, por exemplo, aqui com um ângulo reto no ângulo A, então a hipotenusa dele vai ser o CB. Se D é o pé da perpendicular baixada de A até CB, ou seja, se eu pego a reta perpendicular que sai do vértice e cruza ao lado CB, e marco esse ponto, os três triângulos formados na figura são congruentes, ou seja, o triângulo de fora, ABC, que está em verde, o triângulo magenta aqui, que é o DBA, e o triângulo laranjinha, que é o DAC. Esses três triângulos são congruentes. E vale a seguinte igualdade. AD ao quadrado é igual à multiplicação desses dois lados aqui embaixo. Dois segmentos. Tá, então vamos demonstrar. Então, seja ABC um triângulo retângulo e D como no enunciado. Ou seja, um desenhozinho aqui para copiar o que está lá. Eu só tirei o desenhado para colocar assim para facilitar. Então, vamos provar que esses três triângulos são semelhantes. O que acontece? Observa o seguinte. AD é a altura relativa a BC. Então, AD é a altura relativa a BC. Por quê? Porque é perpendicular.
Os ângulos BDA e CDA são retos, né? Aqui e aqui. E eu tenho que esse aqui é reto também. Então, decorre da soma dos ângulos internos de um triângulo 60/80 e do fato de que ABC, DCB e DAE serem triângulos retângulos, então eu tenho que a soma é 180 e eu tenho que esses triângulos são retângulos, que os ângulos B do triângulo total, B e C, somados tem que dar 90 graus, porque é o que falta para o triângulo ABC. Da mesma forma, se eu olho para esse triângulo aqui, então esse aqui vem do triângulo ABC. Essa daqui vem do triângulo BDA. E essa daqui vem do triângulo DAC. Então, da mesma forma, o ângulo B aqui, somado com esse ângulo aqui em cima, que é o B, ângulo AD, tem que ser 90. E aqui eu tenho que ter esse somado com o de cima, 90, porque eu sei que o D é 90, nesse triângulo laranja. Quando eu igualo essas informações, o que a gente ganha? Se a gente iguala B mais C com esse aqui, porque os dois têm o B, então eu tenho que o ângulo BAD é igual ao ângulo C. Então eu pintei eles aqui de amarelinho. Os dois amarelinhos são iguais, para facilitar a nossa leitura. Se eu junto, então eu junto essas, primeiro eu tenho essa informação. Se eu junto essas duas aqui, essa e essa, eu tenho essa informação aqui, que diz que o ângulo DAC é igual ao B. Então o B é o DAC. Então, eu tenho 3 triângulos aqui e eu tenho o caso de semelhança ângulo, ângulo, ângulo. Ângulo, 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 ângulo e o outro ângulo reto entre todos eles. Portanto, esses 3 triângulos são semelhantes, pelo caso ângulo, ângulo, ângulo. Observa só, aí a segunda eu deixo como exercício e por isso que eu não pintei a casinha. Tá bom? O quadradinho ficou meio pintado porque a gente fez um exercício só. Então vamos utilizar isso aí para demonstrar o teorema de Pitágoras. Na sequência já. Então o teorema de Pitágoras diz, né, a gente está cansado de saber que em todo triângulo retângulo, o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos comprimentos dos catetos. Então como que a gente faz isso? A gente usa o teorema que a gente acabou de demonstrar. Então a gente pega um triângulo ABC com ângulo reto em A, só para ficar com a mesma notação de antes, D, o pé da projeção, baixada com relação ao lado BC. E para facilitar, vamos denotar da seguinte forma. Vamos chamar BC de A, AC. É que eu estou usando... então aqui é o lado BC, vamos chamar do númerozinho Azinho. O lado AC, vamos dizer que o comprimento dele é o número Bzinho. O lado Azão, Bzão, vamos dizer que o comprimento dele é o número Czinho. Aqui embaixo, como eu dividi o comprimento do CB, vamos dizer que o BD, só esse pedacinho, é o lado Mzinho, o número Mzinho. E o outro que falta aqui, o CD, é Nzinho. Então a gente acabou de ver que esses 3 triângulos formados são semelhantes. E a gente ainda tem o quê? Como o D é um ponto entre o ponto C e o ponto B, quer dizer então que A, que é o comprimento desse lado todo, na realidade ele é a soma N com M. Agora, utilizando a informação da semelhança, o que a gente tem? DBC é semelhante a ABC. Então, o M dividido pelo C, porque é o equivalente nele, é igual ao C dividido pelo A, utilizando essa relação de semelhança. Quando a gente multiplica cruzado, a gente tem isso aqui. Agora, se a gente usa a outra informação de semelhança, com esse triângulo aqui e o triângulo de fora, o que a gente tem? A gente tem que ter que N, aqui N vai ser dividido pelo B,
N dividido por B vai ter que ser igual ao B dividido pelo A, porque é a hipotenusa aqui. Isso. Então, AN tem que ser igual a B2. William, não entendi o que você fez aqui, ó. Nem aqui, nem aqui. Eu apliquei a definição de ser semelhante, com os lados respectivos direitinho. Uma sugestão, desenha cada um dos triângulos aqui, dos 3 triângulos, e veja a relação certinho que vai sair bem bonitinho. Portanto, se a gente soma as duas equações que a gente encontrou, o que a gente tem? C ao quadrado mais B ao quadrado é AM mais AN, porém, põe o A em evidência. Quem é o M mais N? A. Então, a gente tem o Teorema de Pitágoras. Bem bonito, né? Utilizando semelhanças. Essa é uma das demonstrações, né? Opa, não passou. Então, a gente finaliza a aula deixando um exercício que é a recíproca do Teorema de Pitágoras. E a recíproca diz o seguinte: se a gente tem um triângulo com lados medindo A, B e C, e tais que eu tenho um lado ao quadrado igual à soma dos outros dois ao quadrado, a soma do quadrado de cada um dos outros dois, o A ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos outros lados, eu estava falando errado. Então, esse triângulo novo é retângulo e a hipotenusa é o lado que mede A. Dica: Pitágoras e congruência de lado, 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 o caso de congruência. Então, o que você faz? Você considera um novo triângulo tal que você tenha um lado dele tem a medida B ao quadrado mais C ao quadrado. E daí para frente é o exercício para vocês treinarem e demonstrarem a recíproca do Teorema de Pitágoras. Resumo do que a gente fez hoje: a gente viu os casos de semelhança de triângulo-retângulo, né? De triângulos, perdão. E a gente viu Pitágoras. A gente usou esses casos para demonstrar Pitágoras. E com isso a gente finaliza essa aula de semelhança de triângulos. Bons estudos, pessoal!